Hoje é 22 de agosto, nós estamos aqui na redação do Espeto e muito feliz com nossos convidados aqui, né? O Gerson, Josué, Anderson, né? Sua esposa, que é a mocinha aqui. E eles estão fazendo um trabalho muito interessante sobre pesquisa sobre os cristãos novos na região de Mariana, Ouro Preto, Piranga, Oliveira. Tem um capítulo da nossa história, né? Então estou de parabéns pela pesquisa. Diga-se lá que já é uma pesquisa voluntária, que vocês falam já há muito tempo. E é bom para saber, né, Josué? E quais são os principais assuntos que vocês acharam, elementos nessa região sobre os cristãos novos? Primeiro, quem são os cristãos novos naquela época? Os cristãos novos, na verdade, esse nome surgiu em oposição aos cristãos antigos, né? Que é os cristãos, vamos dizer, os seguidores de Jesus Cristo. Já os cristãos novos, na verdade, são os judeus, né? E a igreja colocou esse nome, né? Por causa da forte perseguição, né? Com a companhia de Inácio de Loyola, né? E aí surgiu esse nome aí, cristãos novos, né? E na verdade houve uma perseguição muito forte contra eles, né? A Inquisição, o Tribunal da Santa Inquisição, todo mundo sabe, né? Na história universal. Então aqui em Mariana teve muito cristão novo. Houve a presença forte deles aqui durante o ciclo do ouro, né? Ouro Preto e Mariana, né? Porque os judeus sempre eles mantiveram fortemente, eles eram proibidos durante a Inquisição de fazer comércio, de ser advogados, de serem médicos. Por quê? Se um judeu se tornasse médico, ele era suspeito de estuprar uma cristã, por exemplo, né? Então a igreja proibiu praticamente todas as profissões para eles. Eles não podiam comprar terra e daí por diante. Então eles ficaram nessa situação. Então o capital deles passou a ser o dinheiro, entendeu? Eles não podiam ter terra, quase nada, e eles estavam sob perseguição quase constantemente. Eles não tinham estabilidade de moradia. Daí eles moravam em várias partes do mundo por causa disso aí. Então eles investiram pesado no comércio, refinaram, né, essa arte aí de comerciar. Tanto é que o judeu passou a ser símbolo, né, do capitalismo mais fino, né? Esse cara é um judeu. Por causa de quê? Porque eles tiveram que desenvolver forçosamente essa técnica até de sobrevivência, né? Então, durante o ciclo do ouro, eles vieram com capital forte e tecnologia de ponta. Que o capital principal dos judeus é a inteligência deles, né? Eles sabem, tipo assim, que eles não podem deixar ficar para trás, eles têm que competir com o mundo, tipo assim, o mundo inteiro praticamente contra eles. Então eles têm que ser melhores que os outros, né? É questão de sobrevivência, não é nem de orgulho de querer ser melhor que os outros. Eles são muito mal interpretados dessa forma. Os judeus querem ser melhor que os outros. Não, na verdade é uma questão de sobrevivência. Só para vocês terem uma ideia, o Estado de Israel hoje é um território menor que o estado de Sergipe aqui no Brasil, que é o menor estado brasileiro, né? E cercado de países árabes, com tecnologia, com armamento pesado. Então Israel tem que desenvolver a tecnologia deles, uma questão de vida ou morte. É a mesma coisa de você morar numa casa e seus vizinhos todos forem inimigos de vocês e armados. Então você tem que ter pelo menos uma carruchinha dentro da sua casa. É o básico, né? Para você proteger você e a sua família. É questão de lógica. Né? Então os cristãos novos, né? O nome é por causa disso aí. Agora, da presença desses cristãos aqui na região, Gerson, o que ficou? Assim, a gente pode falar, isso aqui faz lembrar que os judeus novos estiveram aqui, que os cristãos novos estiveram aqui. O que nós podemos ver aqui na região, que é uma coisa assim palpável, né? Algum símbolo, alguma mensagem? Antes disso, Leandro, a gente tem que ver que quem fundou Vila Rica, Vila do Carmo, foram cristãos novos, que vieram para cá justamente, como o Josué falou, através do ouro, pelo ciclo do ouro. Então eles vieram para cá justamente para isso. E se estabeleceram aqui, a gente já consegue achar alguns rastros, algumas deixas deles, de costumes nossos. O próprio gaveteiro, a gente sabe que tem uma história, mas tem outra também, da origem dos gaveteiros. Qual que é a outra origem então da palavra gaveteiro? Essa aqui é boa. Gaveteiro, para quem não conhece, existiam aquelas mesas antigas cheias de gavetas. E, segundo reza a lenda, eles, quando batia algum padre, alguém da igreja católica, que poderiam denunciá-los de estar praticando o judaísmo, que era crime na época, eles pegavam a alimentação permitida deles, colocavam dentro da gaveta e tiravam a alimentação proibida para eles, que era o porco, que era alimentos impuros que eles não poderiam comer, para mostrar para a população que eles não eram mais judeus, que eles não estavam praticando o judaísmo. Então, vários costumes. Outro costume também, que muita gente não sabe a origem,
Ó, menino, não conta estrela não que vai dar verruga, porque os judeus contavam as estrelas, quando desse 3 estrelas nos céus da sexta-feira, começava-se o Shabat, o sábado. Então a mãe, para não descobrir que eles ainda guardavam o sábado, mesmo aqui no Brasil Colônia, mesmo aqui na Vila do Carmo, ela não pode contar as estrelas porque não vai dar verruga, mas na verdade é para não descobrir a identidade secreta deles, que era a identidade judaica. Então a gente consegue ver algumas marcas dentro da própria igreja católica. Nós temos aí, segundo alguns historiadores, em Ouro Preto, a República Sinagoga, que antigamente funcionava secretamente de frente da igreja ali, uma sinagoga que é considerada pelos pesquisadores, pelos estudiosos, a segunda sinagoga do Brasil. Só antecede a ela a de Recife. Então existe uma presença muito forte aqui dos cristãos novos em Mariana, em Ouro Preto, em Ipiranga, e essa história não é contada nos nossos livros, não é contada nas escolas, a população não conhece essa história. Então a maioria das pessoas tem origem judaica e não sabe que tem essa origem, porque tiveram que esconder a sua identidade judaica. Então essa pesquisa nossa é principalmente para resgatar essa cultura judaica, para essa identidade que foi perdida, principalmente por causa da perseguição católica, pelo preconceito da época. Você falou em resgatar a história, resgatar essa herança cultural nossa, e que em Belo Horizonte tem um museu, chamado Museu da Inquisição, que é o primeiro museu do Brasil, do mundo, Sim, né? sim. Então, como é que é a história desse museu, José? É um lugar legal para ir? Esse Museu da Inquisição foi fundado pelo rabino Marcelo Guimarães. O Marcelo Guimarães, ele era pastor da Igreja Batista em Belo Horizonte, e lá pelas tantas ele desconfiou de várias coisas dele mesmo, da cultura dele mesmo, e falou, tem alguma coisa, e foi cavando. Ele é da região lá de Caratinga, né? Os Guimarães de lá, e viu esses costumes aí fechados, casamento entre si, né, com primo, com parente próximo e tal, que é bem típico, né, do judaísmo e tal, e ele foi fazendo as pesquisas dele até, ele, na verdade ele estudou para padre lá em Congonhas, né, depois ele se tornou evangélico e tal, e aí depois se confirmou, né, a ascendência judaica dele de fato, e hoje ele é um rabino, ele que é o fundador, ele é engenheiro, né, mecânico, e ele se tornou, né, esse fundador desse Museu da Inquisição, né? Aí ele entrou em contato com os judeus americanos, de Israel mesmo, de Portugal, que tem uma presença forte judaica lá, né? As judiarias se chamavam, né? Os bairros dos judeus. A famosa palavra gueto, né, que é uma palavra italiana, na verdade gueto era um bairro só para judeu morar, judeu perseguido, né? Hoje gueto, o cara, a turma do gueto e tal, virou símbolo de favela, vamos dizer assim. Tem a palavra judiar também, né? O verbo judiar, né? O verbo continua sendo perseguido. o verbo pejorativo, né? Judiar, né? Quer dizer, tratar mal os outros, né? Como o judeu fazia. Então esse Museu da Inquisição surgiu, foi fundado pelo Dr. Marcelo Guimarães, né? E está funcionando a pleno vapor em Belo Horizonte. Tem um acervo muito bom lá, vale a pena visitar lá, né? Ele está à disposição lá, né? Tem esse instituto, tem a associação que ele fundou também. Você estava me falando que vocês foram em Ipiranga e descobriram uma imagem lá com o símbolo judeu gravado na imagem. Como é essa história? Justamente, para você ver que o povo não conhece a origem judaica deles, mas é deixado os rastros. Para a gente que tem um conhecimento, a gente viu uma escultura lá em Ipiranga, até da Madre Teresa de Calcutá, mas ela segurava um bastão, que quem conhece um pouquinho da história bíblica e judaica, aquele bastão era um bastão que florescia, que era o bastão de Arão. E a gente já tentou para aquele bastão e viu uma escrita em hebraico. Tanto que a gente questionou, quem que é esse escultor aqui? Aí foi falado, é o Rafael, conhecido como índio aqui de Ipiranga. Eu falei, mas ele tem origem judaica? Ah não, o tio dele tinha descendência judaica. Tanto que, se você olhar até a grafia, a palavra ela não tem uma lógica, mas ele colocou ali os caracteres das palavras hebraicas. Então, ainda longe, o povo ainda guarda alguns resquícios da cultura judaica aqui na nossa região. Muito bom, viu? Pesquisa, está de parabéns. Obrigado. E tem algum lugar que a gente pode pesquisar mais, ver mais? Tem sim. Tem o site do Museu da Inquisição, que tem um acervo muito grande, muita informação. No YouTube você encontra vários vídeos falando sobre
a presença judaica no Brasil, precisamente a presença judaica aqui no ciclo do ouro, Mariana, Ouro Preto, essa região nossa. Existem livros como esse aqui da pesquisadora Neuza Fernandes, que ela pesquisou a Inquisição em Minas Gerais no século XVIII. A gente está falando do cemitério da igreja anglicana e aqui passagem dos ingleses, Das vilas, né, das vilas. Você acha, Anderson, que tem alguma coisa a ver o cemitério dos ingleses aqui em Passagem, também com pode ser enterrado lá, porque os cristãos eram esses judeus, né? Eles não eram enterrados no cemitério católico, né? Nem protestante. Como é que você acha que tem alguma pista dos judeus de Passagem no cemitério aqui? Eu acho que a presença dos cristãos novos aqui em Passagem, através das vilas, né? Vila alemã, vila italiana, a vila portuguesa. E o interessante é o seguinte, houve uma forte atuação da Cúria em esconder a história de Passagem. A história de Passagem ela não é tão falada, né? Muitas vezes pessoas nem sabem. Mesmo Porque é uma igreja protestante, a primeira igreja protestante de Passagem. Né? Então, assim, fala muito em Mariana, Ouro Preto, mas Passagem em si, com essa influência toda, né? Até os símbolos nas casas. O interessante aqui é que as casas, né, das ruas, tem lá seus desenhos. Pensa que pode ser só uma mera decoração, até mostrei o gesto, né? Mas tem indicativos na própria, até na arquitetura das casas aqui. Então se pesquisar aí, fazendo esse trabalho refinado, vai poder recontar a história mesmo da região. Agora, essas todas as visitas que vocês fizeram, olharam aqui, o que você achou mais interessante? O que você está acompanhando toda essa coisa aqui? O que você achou legal? Assim, a gente tem coisas do dia a dia que a gente não sabe, né? Aí você vai ver e fala, não, puxa, é assim, não. O que você achou mais legal nisso aí? Eu acho que a história, por exemplo, assim, costumes que às vezes a gente via como uma coisa natural, entendeu? Poxa vida, isso aqui é de origem judaica, eu não sabia. A questão da empresa, a questão de apontar no céu, né, para poder contar histórias. Essa questão mesmo de casamento entre primos, entendeu? Por exemplo, a igreja católica, ela não permitia, né? Falou, não, casamento entre parentes não pode. Existe até a lei. Existe a lei que fala que quer que a criança vai nascer com problema, que vai nascer com doença, mas na verdade não. Então os judeus, eles tinham essa questão de casar entre si para poder preservar os costumes, preservar o sangue judaico. Tem muitas coisas. Que legal, que legal. Bom, gente, é isso aí. Obrigado que vocês vieram aqui no jornal, tá? Então aqui as portas abertas, tá? Ok. Obrigado.